Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é a superação da escala 6x1 no Brasil. Será que as empresas vão quebrar? Será que perderemos uma produtividade imensa? Talvez vão ter uns amigos que não vão gostar do que eu vou falar aqui. Será? Deixo aqui o mistério para vocês. No último segundo do vídeo vocês descobrirão. Tô brincando, já vai ser no comecinho aqui. Porque no capitalismo, a base de tudo, meus amigos, é o tempo, né, de trabalho dos seres humanos. E esse cara aqui que é o patrão, vou botar um chapeuzinho nele aqui, a riqueza desse cara não vai surgir do nada, né? A riqueza do cara vem do tempo aqui que as pessoas vêm trabalhando. Aí ele vai pegar uma parte disso aqui para ele, esse dinheirinho aqui, e depois ele vai devolver outro dinheirinho para esse cara. E quando a gente está falando de economia, pensa só, a gente está falando no fundo de quem está controlando esse tempo. E esse debate está chegando em pontos decisivos agora, né? Se a gente for nas notícias, a gente vai ver aqui o país discutindo diretamente o quanto da vida das pessoas pode ser ocupado pelo trabalho. Aqui eu estou vendo notícias do dia 17 de abril, né? E no meio disso tudo, nem preciso dizer que tá a escala 6x1, 6 dias de trabalho para um dia de descanso. E obviamente que esse modelo não é só uma rotina pesada, né? Essa rotina pesada aqui virou base do funcionamento de grande parte da economia. E agora isso está sendo questionado. E agora tem duas propostas principais rodando no Congresso. A primeira vai ser a PEC número 8 de 2025, que a Erika Hilton aqui é autora e que faz parte do movimento ali Vida Além do Trabalho. Então eles estão propondo reduzir a jornada para 36 horas semanais, numa escala aqui 4x3, ou seja, 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Só que do outro lado, nessa terça-feira aqui, dia 13 de abril, o Lula enviou aqui em urgência constitucional um projeto de lei que reduz o limite da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, garantindo 2 dias de descanso remunerado e proíbe qualquer redução salarial. Então temos aqui também esse projeto de lei, né? Que eu vou botar aqui caráter de urgência, né? Urgente. Então 40 horas semanais, 2 dias de descanso, proibição de redução de salário. E perceba uma coisa, cara, essa urgência aqui, ela mostra pra gente que o modelo atual chegou no limite, né? Vai ter o Luiz Marinho e o Boulos que vão defender isso publicamente, o tema deixou de ser técnico agora e virou uma pressão social bem mais direta. Eu vou aumentar a escala disso aqui para ficar mais condizente com o que a gente estava falando, puxar o cifrãozinho aqui, a setinha vai ficar assim também. Então, se a gente analisar por um ponto de vista mais estrutural, a jornada de trabalho não é só uma regra ali da empresa. Ela define o quanto que você produz que vai ficar com você, né? Vamos dizer que vai ser isso aqui, ó, que vai ficar contigo. E quanto vai ficar com quem te contrata, né? Que vai ser essa outra parte aqui. E esse é o conceito da mais-valia, né? Quanto mais tempo você trabalha, mais valor você gera. Mas esse valor não volta inteiro para você. E como vocês sabem, a escala 6x1 vai ali gerar pouco descanso, muito tempo de trabalho e uma alta extração de valor das pessoas. E esse é o mecanismo central do funcionamento da coisa. E assim, ó, no caso do Brasil, essa questão tem um papel que podemos chamar de mais forte, porque o Brasil sempre teve menos tecnologia e ele tem menor produtividade quando a gente compara com economias centrais. Só que perceba o que eu falei, menor produtividade não significa que o trabalhador produz menos. Esse é o atalho mais fácil que um monte de gente vai tomar. A baixa produtividade é justamente por falta de tecnologia, uma organização ruim no trabalho também, infraestrutura fraca, jornada longa demais, um baixo nível de qualificação, um modelo econômico baseado no baixo custo do funcionário. E aí, para compensar esse problema, a solução histórica foi simples, né? Usar mais o corpo das pessoas aqui. O cara vai trabalhar mais horas, o cara vai se desgastar mais. E a escala 6x1 é o resultado direto disso. Então, é um modelo baseado na exaustão física e exaustão mental como forma de gerar lucro. E é justamente isso, meus amigos, que eu quero analisar. O que acontece quando a escala 6x1 acaba? É uma perguntinha interessante. E a minha ideia é desmontar um argumento que é muito comum, de que reduzir a jornada de trabalho vai destruir a produtividade e vai gerar crise. E eu vou usar um monte de dado para comprovar isso, tá? Estudo acadêmico, dado recente aí desse ano, testes que foram feitos em outros países. E eu acho que eu vou trazer algumas coisas que vão contra o senso comum, que melhorar a vida das pessoas não reduz a produtividade não. Em muitos casos vai fazer o contrário. E pode forçar uma mudança muito boa na nossa economia, inclusive. Menos desgaste, mais eficiência, mais reorganização
distribuição produtiva também. Então percebam, gente, que isso aqui não é só uma mudança na escala de trabalho, é mudar também a forma como o país está funcionando. E é toda essa loucura que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Mas tem um lugar, o único lugar nesse país em que a escala 6x1 já foi abolida faz muito tempo, menos para o dono do canal. Mas eu confesso que eu faço esses vídeos com o maior prazer do mundo aqui para vocês. Mas esse lugar, meus amigos, é a área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis, malafaias. O apoio de vocês é fundamental porque eu continue esse trabalho aqui no YouTube. E se você quer, assim como os membros, receber vídeos do canal com antecedência, poder sugerir próximos vídeos também, receber vídeos exclusivos, inclusive cursos com as bases filosóficas do canal, tem mais de 10 aulas ali. Tem Mark Fisher, tem Theodor e Max Horkheimer, tem Guy Debord, tem Pierre Bourdieu e vai ter mais coisa muito legal aí na sequência. Para tudo isso, tem um botãozinho abaixo do vídeo, começa com 5 por mês para se tornar membro, mas se você não puder se tornar membro, tá tudo certo também. Você vai pagar com o tempo de trabalho de 1 segundo deixando o like aí no vídeo. Na verdade, me ouvindo aqui já passaram uns 3, 4, 5 segundos, né? 6, 7. Mas é isso, e também não deixa de se inscrever no canal se você não perde os próximos vídeos e vamos tocar a ficha. Mas vamos lá, gente, para que a gente entenda então por que a escala 6x1 ainda existe no nosso país, a gente não pode olhar só para o presente. A gente precisa entender como que isso aconteceu. Então vamos voltar lá para a formação do Brasil, né? Quando o trabalho escravizado acabou ali no final do século XIX, o modelo ele mudou no papel, né? Mas ele não mudou de verdade. A escola tinha me dito que tinha mudado de verdade. Não sei se vocês também, mas eles nos enganaram. Porque o que aconteceu? Quando teve a abolição da escravatura, né, o nosso amigo aqui com as correntes, ele deixou de ser propriedade desse patrão aqui. Mas ele não teve uma transição super legal, obviamente. Ele ficou meio solto no mundo aqui nesse processo. Ele saiu aqui de escravo para um recurso barato e também descartável. Essa que foi a transição aqui. E percebam uma coisa, barato e descartável, no fim das contas, é a mesma lógica aqui. Extrair o máximo possível do corpo humano. E no começo da industrialização brasileira, as jornadas eram extremas. Tem registro de fábricas têxteis, por exemplo, com até 15 horas de trabalho por dia, como na fábrica Santa Rosália, na periferia de Sorocaba. Tem também trabalhadores carvoeiros no Rio de Janeiro que trabalhavam 14 horas por dia. E isso, meus amigos, era normal, tá? Não tinha um limite legal ali. E aí você pensa, a redução dessas jornadas, ela não veio por boa vontade das empresas. Eles falaram, pô, acho que estamos explorando esses caras aí, vamos reduzir. Não, isso veio por conflito direto, vão ter greves, vai ter organização operária também, repressão estatal. E em 1907, os trabalhadores começaram a exigir um padrão básico, que era 8 horas por dia, 48 horas por semana. E essa pauta ganhou força e explodiu daí na greve geral de 1917, que foi muito influenciada ali pela Revolução Russa. Tinha uma organização anarco-sindicalista crescendo também, e era uma luta direta contra o tempo de trabalho excessivo. Em 1943 surgiu a CLT, e ela organizou ali as regras básicas do trabalho no Brasil, mas também consolidou um modelo, porque a jornada passou a ser 8 horas, 48 horas por semana e um dia de descanso. Ou seja, o desenho da escala 6x1 já estava ali. E aí o Estado regulou o sistema, mas manteve essa estrutura de exploração. E aí em 1988, com a nova Constituição, teve uma tentativa de reduzir isso. Os movimentos sindicais queriam 40 horas semanais, mas essa proposta ela foi barrada. E o setor empresarial foi muito forte ali contra a Constituinte. E o resultado foi um meio termo daí, 44 horas semanais. E essa diferença pode parecer pequena, né? Mas ela não é, porque ela permite manter a lógica da escala 6x1 funcionando. Dá um exemplo aqui para vocês. 8 horas de segunda a sexta, mais 4 horas no sábado, né? Ou seria ali 7 horas e 20 minutos por dia, né? Durante 6 dias da semana. Então percebam isso, na prática o trabalhador continua com apenas um dia real de descanso. Então a regra de 44 horas não mudou o modelo, só reorganizou esse modelo. E a escala 6x1 continuou intacta. Então tudo isso para dizer que a escala 6x1 não é um acidente, ele é o resultado de decisões históricas. E essas decisões sempre tiveram o mesmo objetivo, que é manter o máximo possível de tempo de trabalho no controle das empresas. Só que não basta a gente olhar só para as leis ou para as empresas para que a gente entenda sobre essa jornada que é pesada no Brasil. A gente tem que olhar também como a economia do país funciona em relação ao mundo, né? Porque o Brasil, obviamente, não ocupa a mesma posição que países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, etc.
nós estamos numa posição dependente. E isso significa que parte da riqueza gerada aqui vai sair do país. E como que esse dinheiro vai sair do país aí para outros lugares? Vai ser de várias maneiras aí, né? Desde o pagamento de juros de dívida, né, que a gente tem. Isso vai ser aqui a primeira coisa. Também vamos ter aí a remessa de lucros de multinacionais. Então, parte dessa grana também sai aqui. E eu não estou referindo o escrito a lugares do mapa, tá? Estou só colocando aleatório aqui. Outra questão, importação de tecnologia cara, né? A gente está importando tecnologia cara de outros lugares, já que a gente não consegue produzir as nossas. E também, meus amigos, pela exportação, né, de produtos com menor valor agregado. Aquilo que a gente já falou em alguns vídeos do canal. A gente exporta a natureza, né, matéria-prima do Brasil e vai importar tecnologia. Ou seja, uma parte do valor que a gente produz aqui não vai ficar aqui. E considerando tudo isso, a gente tem um problema. E a pergunta é, como manter o lucro alto, mesmo perdendo parte desse valor? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E qual que vai ser a resposta direta da sociedade brasileira? Vai ser uma resposta muito simples, que é explorar o trabalho. Então esse mecanismo foi descrito pelo Rui Mauro Marini nessa ideia da superexploração da força de trabalho. E aí essa exploração do trabalho vai acontecer de três formas, né? Um vai ser aqui pagar menos, né? Menos que o necessário para uma vida digna. Também vamos ter aqui o aumentar o tempo de trabalho e também vamos ter aqui aumentar o ritmo do trabalho, né? Vão ser três questões. Mas a escala 6x1 vai entrar exatamente nesse aqui, aumentar o tempo. E isso não é só uma escolha de gestão, é uma peça que a gente pode chamar de estrutural, né? Porque vai permitir que as pessoas extraiam mais valor simplesmente fazendo as pessoas trabalharem mais tempo. Só que nos países ricos aqui, o aumento do lucro vai vir de outro caminho. Pegando só a palavra lucro dessa frase aqui, nesses países ricos a gente vai ter outras possibilidades aqui, como tecnologia, automação também e um ganho de eficiência. Então isso aqui é chamado de aumento de produtividade. Só que no Brasil esse caminho sempre foi mais lento. E investir em tecnologia custa caro, exige planejamento. E aí explorar mais horas de trabalho é mais fácil. Então a lógica vira, ao invés de produzir melhor, produz aí mais tempo. E aí pensa nessa dinâmica, né? 6 dias de trabalho seguidos, pouco tempo de recuperação, desgaste acumulado ali. Isso vai gerar um ciclo muito simples, né? Que é trabalho, aí o cara aqui vai se cansar, né? Cansaço. E aí a gente vai ter a recuperação mínima, né? Dessas pessoas e depois trabalho de novo, né? E obviamente que esse é um ciclo que não afeta só o corpo, esse ciclo afeta tudo. E eu digo que eu passei isso na vida por muitos anos. Isso afeta a nossa capacidade de aprender, afeta a nossa vida social. Eu lembro que eu saía do trabalho meio biruleibe das ideias assim, não conseguia nem conversar direito com as pessoas. Só ficava vendo linha do AutoCAD. Eu não tinha um pingo de assunto. Minha vida só começou a melhorar quando eu pude botar um podcastzinho na orelha esquerda aqui, que os chefes não conseguiam ver direito desse lado aqui. Aí o podcastzinho foi a minha colherzinha para escavar ali a paredinha do inferno que eu estava vivendo. Mas enfim, isso vai prejudicar também a organização coletiva. Muitas vezes o ambiente vai ser caótico, até uma provocação ali de um contra o outro da mesma empresa. Na minha tinha isso, tinha gente ali que não curtia um aos outros porque no final estava todo mundo vivendo uma bosta de vida e aí tu começa a achar que o problema é do teu coleguinha ali do lado. E obviamente, já falei nas entrelinhas, vai prejudicar também a saúde mental da galera. Então a pessoa vive para trabalhar e tenta se recuperar ali no único dia livre que elas têm. Só que isso tem um efeito direto na economia, porque um trabalhador cansado ele erra mais, ele vai produzir menos por hora também, ele vai adoecer mais, ele vai se ausentar mais. Só que mesmo assim o modelo continua sendo usado. E por que isso? Porque ele garante resultado no curto prazo. Só que a gente está chegando num cenário agora em que esse modelo começa a travar o próprio sistema, né? Porque isso vai impedir, por exemplo, o aumento de produtividade dessas pessoas, né? Isso é algo impossível. Vai impedir também a inovação dessas pessoas e vai impedir também a qualificação da mão de obra. Nessa empresa que eu trabalhava, pô, se tu quer se qualificar, dá seus pulos. Sai 6 horas da noite ao invés de 7 horas da noite, porque se saísse 6 horas o chefe já te olhava torto e vai fazer um curso e vai pagar com o teu dinheiro ainda. Porque se você não se qualificar, outro cara pode tomar seu lugar. Ou seja, a gente resolve um problema imediato e vai criando outros problemas maiores. Então, quando a escala 6x1 é questionada, o que está em jogo aqui, meus amigos, não é só o conforto, é justamente o modelo de geração de
de lucro. E se isso acaba, as pessoas perdem uma ferramenta, né? Aquela de extrair mais valor simplesmente aumentando o tempo de trabalho. E aí isso vai forçar uma mudança nesse cara aqui agora. Porque se ele quer manter o mesmo resultado, vai ser necessário melhorar os processos dele. Vai ser necessário investir em tecnologia. Vai ser em organizar melhor o trabalho. Ou seja, sai a lógica de trabalhar mais e entra a lógica de produzir melhor. Então, meus amigos, a escala 6x1 não é só uma mudança trabalhista, é uma pressão direta para modernizar a nossa economia. E durante muito tempo a discussão sobre a jornada de trabalho ficou presa ali nos sindicatos, ficou presa também nos estudos técnicos e propostas ali que nunca avançavam. Só que isso mudou. O tema saiu do papel e foi para as ruas, né? Principalmente aí para as redes sociais. A gente teve, por exemplo, a PEC 231 de 95, que reduzia a jornada de trabalho ali para 40 horas semanais e aumentava para 75% a remuneração de serviço extraordinário. Aqui a gente consegue enxergar a pauta, mas que ficou engavetada. E isso começou com vídeos simples feitos aí pelo Rick Azevedo, que era um ex-balconista de farmácia. Só que os vídeos mostraram uma coisa muito direta, né? Que é aquela rotina real de quem vive na escala 6x1, sem ficar com teoriazinha, sem ficar com um filtro ali. Então isso gerou uma identificação muito rápida das pessoas. Depois isso cresceu, virou pressão política, mais de 2,9 milhões de pessoas assinaram o baixo-assinado nacional e esse volume virou base para uma proposta concreta agora. Como eu falei antes lá, né, a PEC 8 de 2025 apresentada pela Erika Hilton. Só que aí que tá, tudo que é solicitado ali, a jornada máxima de 36 horas, escala 4x3 e sem redução de salário, tudo isso aqui vai exigir uma mudança na Constituição. Só que aí que entra um ponto importante, cara. A PEC é um processo lento. Isso aqui precisa de pelo menos 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado também, e 2 turnos em cada casa ali, ou seja, demora. Só que considerando a pressão social que está crescendo, e também estamos em ano de eleição, o governo vai agir por outro caminho, né? E aí que vai surgir esse projeto de lei com urgência constitucional. Só que aqui a coisa já vai estar mais suavizada, né? 40 horas semanais, 2 dias seguidos de descanso, né? Escala 5x2, uma proibição também de redução salarial e também uma validade ali para contratos novos e contratos antigos. E a diferença aqui, ela é estratégica, né? Porque o projeto de lei não muda a Constituição, mas é rápido de votar, e aí gera resultado mais rápido também. E essa urgência vai criar um prazo agora, que é 45 dias na Câmara e 45 dias no Senado. E se eles não votarem, a pauta trava. Então isso força o Congresso ali a decidir. O Hugo Mota já botou prioridade nisso. E isso não acontece por acaso, porque tem uma pressão social real, né? E obviamente que tem um cálculo político aqui, né? A jornada de trabalho virou tema de eleição. Então perceba uma coisa, o debate saiu do campo teórico e virou uma disputa prática agora. Então tem um mais imediato que é a 5x2 para o projeto de lei e o mais profundo ali 36 horas, 4x3 via PEC. Mas os dois estão apontando para a mesma direção. A diferença está sendo o ritmo e a intensidade dessa mudança. Então teve um avanço que antes era uma pauta sindical, agora virou uma pauta nacional e entrou de vez na agenda institucional. Só que tem uma coisa, meus amigos, acabar com a escala 6x1 não muda só a rotina das pessoas, muda a forma como a vida vai se organizar também, né? Porque como eu falei, grande parte da vida das pessoas está organizada nesse processo aqui, né? Sem um tempo real de pausa. E quando esse ciclo quebra, o impacto vai aparecer em várias áreas ao mesmo tempo. Uma delas é a saúde mental, né? É aquela exaustão também crônica. É também aquele colapso produtivo oculto. Tu tá trabalhando, mas meio que não tá, né? E o Brasil sente no limite esse modelo atual. E os problemas de saúde ligados ao trabalho não são casos isolados, não. Isso virou um padrão. Entre 2021 e 2024, os casos de burnout cresceram 493%. Passaram de 823 para 4.880 casos registrados. Bastante afastamento também, 3.494. O Brasil tem mais de 546 mil afastamentos por saúde mental em 2025. Bate recorde pela segunda vez em 10 anos. E isso não é um detalhe só, né? É uma escala crescente. E são números que estão refletindo uma rotina que é muito comum, né? Com metas altas, pouco descanso, uma recuperação insuficiente também. E a escala 6x1 piora isso porque está eliminando o tempo real de recuperação das pessoas. E um dia de descanso não está resolvendo 6 dias seguidos de desgaste. E aí o resultado vai aparecer no trabalho, né? Mais erros, mais afastamentos, menor rendimento por hora também. Então, quando a jornada reduz, o efeito não é só, o cara vai descansar mais. Ele vai recuperar a sua capacidade de funcionar. E com 2 dias seguidos de descanso, o corpo e a mente vão conseguir ali reduzir a fadiga acumulada, vai melhorar o sono, vai retomar o foco também. E isso impacta diretamente na produtividade. Vai ser menos desgaste e mais consistência agora. E lembrando, né, gente, que para as mulheres é muito pior. O trabalho não termina quando o expediente acaba, não. Porque vai ter outro tipo de trabalho que quase não aparece, né? Que é cuidar da casa,
casa, cuidar dos filhos, cuidar dos idosos, organizar a rotina. E esse trabalho não é pago, né? Mas é um trabalho essencial. E ele não é dividido de forma igual. E os dados vão mostrar muito isso. Os homens dedicam 11,7 horas semanais no trabalho doméstico. As mulheres, 21 horas. E agora pega esse 21 e soma aí um trabalho informal de 40 a 44 horas. Então o resultado é diferente para cada grupo, né? Porque para muitos homens vai ter um dia real de descanso. Agora, para muitas mulheres, esse dia vira dia de trabalho doméstico. Ou seja, para elas não tem descanso de verdade. E tem mais, mulheres brancas trabalham 15 horas e 47 minutos semanais com esses cuidados, né? As mulheres negras 16 horas e 38 minutos. Então, elas trabalham uma hora a mais. E a escala 6x1 agrava isso. Vai concentrar todas as tarefas no único dia livre. E aí pensa, quando tem um segundo dia de descanso, algo vai mudar, né? As tarefas podem ser distribuídas, o tempo deixa de ser totalmente consumido, tem um espaço real de pausa. E aquele sábado que a pessoa estava trabalhando a mais, também tem o deslocamento dela, né? De ir e voltar. Se ela fosse trabalhar 4 horas no sábado, por exemplo, tem caso que vai somar aí 3 horas a mais, 4 horas a mais. E claro que essa pauta não vai resolver tudo, né? Mas vai abrir espaço para uma divisão aqui mais equilibrada. E tem uma ideia muito comum, né? Que quem quer crescer, estuda. Tu não está crescendo porque tu não está estudando. Mas isso ignora uma coisa muito básica, né? Que é o tempo. E quem trabalha 6 dias por semana, né, chega em casa cansado, sem energia mental. E isso vai afetar a capacidade da pessoa estudar, a frequência ali nos cursos, um aprendizado real. E os dados do IPEA vão mostrar que pessoas com jornadas longas, elas têm menos chance de se matricular, por exemplo, ou concluir cursos de qualificação, mesmo quando são ofertados gratuitamente. Então, obviamente que não é falta de vontade, né? É falta de tempo e falta de energia. Só que se isso muda, a pessoa vai ter mais tempo, vai ter mais energia mental, vai ter mais chance de continuar seus estudos. E o tempo daí vira um recurso, né? Isso pode impactar direto ali na mobilidade social da pessoa. Vai ter mais qualificação, mais oportunidade e salários melhores. Agora, se não tem tempo livre, isso não vai acontecer. Então, reduzir a jornada, gente, percebam aqui, não é só melhorar o presente, né? É abrir uma possibilidade de mudança de futuro para muita gente. Tanto a nível de qualificação profissional, maior produtividade e também maior saúde das pessoas. Menos gasto também na parte de saúde. E aí, assim, o principal argumento contra reduzir a jornada é sempre o mesmo, né? A produtividade vai cair. E esse argumento vai aparecer em vários lugares, com empresários, com associações do setor, os economistas também ligados ao mercado. E a lógica é muito simples, né? Menos horas trabalhadas é igual a menos produção. Só que essa conta, ela está considerando só uma coisa, né? Uma única variável, que é o tempo. Está ignorando todo o resto. E tem entidades empresariais que vão divulgar projeções bem agressivas aí. A FIEMG aqui, por exemplo, está apontando que o fim da escala 6x1 pode causar impacto de até 16% no PIB, gerar perda aí de 2,9 trilhões no faturamento dos setores produtivos, eliminar até 18 milhões de postos de trabalho no Brasil. Confederação Nacional do Comércio pode gerar um aumento de 122 bilhões no comércio, até 235 bilhões no setor de serviços, possível aumento de até 13% nos preços praticados por varejistas. E vão ter outros argumentos aí seguindo na mesma linha, né? Aumento de informalidade também, quebra de pequenas empresas, perda de competitividade. Só que tem um ponto comum entre todas essas análises aqui, que eles tratam a economia como algo estático, como se nada mudasse quando a regra muda. E quando a gente olha dados reais, o cenário vai mudar bastante. Teve estudos do IPEA e da Unicamp que analisaram o impacto da redução da jornada de trabalho no Brasil e os resultados vão indicar alguns efeitos bem interessantes. Um deles é a geração de emprego, porque reduzir a jornada cria necessidade de mais gente trabalhando. Então, ou seja, 4,5 milhões de novos empregos a possibilidade. Também vai ter menos cansaço, isso vai gerar melhor desempenho por hora. Então, a estimativa é que tem um aumento médio aí de 4% nos níveis de produtividade do Brasil. E no custo total vai ter um baixo impacto. Para grandes setores, o aumento do custo seria inferior a 1%. Ou seja, não tem evidência de colapso econômico, o que tem é uma necessidade de adaptação, né? Porque as empresas precisam reorganizar seus turnos, seus processos, o uso da tecnologia também. Mas só para tu saber, esse debate não é exclusivo no Brasil, porque vários países já testaram jornadas menores. Um dos maiores estudos foi conduzido pela organização aqui, a 4-Day Week Global, que vai ter
apoio de universidades como Cambridge e também o Boston College. E os resultados foram consistentes aqui também. Tiveram aumento de receita de até 8%. Teve alguns casos de empresas que tiveram aumento anual aí de 37,5%. Redução de 67% no burnout. Aumento ali do tempo de sono dos trabalhadores. E isso vem de um periódico científico chamado Nature Human Behavior, que está corroborando com esses dados. Eles analisaram 2.896 empregados de 141 organizações na Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido, Estados Unidos e mostram as melhorias no burnout, satisfação com o emprego, saúde mental, saúde física também. E olha esse dado da Microsoft do Japão, aumento de produtividade de 40%. Ficou mais eficiente também em várias áreas, incluindo menos custo de eletricidade, que caiu 23%. E as empresas também relataram ali mais facilidade para contratar, menor rotatividade, maior engajamento dos funcionários. E quando o tempo de trabalho diminui, algumas coisas maravilhosas acontecem, meus amigos. Por exemplo, reunião desnecessária, isso é cortado. Aqueles processos ineficientes aparecem mais e as tarefas são reorganizadas. Então o tempo deixa de ser abundante. E quando o tempo deixa de ser abundante, isso força o foco. E trabalhador menos cansado erra menos, produz melhor, mantém um ritmo mais estável também. E a tecnologia também passa a ser usada de forma mais intensa. Antes, muitas empresas estavam compensando ineficiência com mais horas de trabalho. Agora, quando isso deixa de ser possível, a solução vai mudar. Vai ter mais automação, vai ter mais organização e mais eficiência. Então não é sobre trabalhar menos, é sobre trabalhar melhor. E a escala 6x1 cria uma espécie de atalho ali, né? Produzir mais simplesmente aumentando o tempo da galera. Só que quando esse atalho acaba, o sistema precisa evoluir. E por isso essa pergunta de que se a produtividade vai cair, isso está mal colocado. Porque a pergunta correta é como que a produtividade vai se reorganizar. E os dados estão mostrando que essa reorganização pode ser bem positiva. E estudos realmente feitos, né, com bases científicas de verdade. E um dos argumentos mais usados contra o fim da escala 6x1 é que isso vai quebrar o pequeno empresário. Esse argumento aparece o tempo todo. O dono do restaurante, o mercadinho do bairro, o salão de beleza. E isso é usado como exemplo para justificar esse medo da mudança. Só que quando a gente olha para os dados, a história não é bem assim, porque as pesquisas do Sebrae aqui, eles mostram que 51% dos pequenos empresários não veem isso como um impacto negativo relevante. 11% até vê um impacto positivo. 27% estimam impacto negativo e 11% não souberam opinar. Ou seja, a maioria não está prevendo o desastre, né? E isso acontece porque muitos desses negócios já estão operando com uma lógica mais flexível, né? Equipes menores, horários ali adaptáveis, uma relação mais direta com os clientes também. E tem um outro efeito positivo que é pouco falado, que é mais tempo livre aumenta o consumo, né? Com o teu tempo livre tu vai tomar lá um picolé, vai tomar um caldo de cana lá na feira, vai comer um pastel. E quando as pessoas têm 2 dias de descanso, elas vão poder sair mais, né? Vão poder consumir mais ali localmente, vão usar mais os serviços da própria região muitas vezes. E isso pode beneficiar de forma direta os pequenos negócios, principalmente os de bairro. E quem está mais reclamando são as grandes empresas, aquelas que dependem de escala, de mão de obra intensiva. Esses são os setores que estão mais resistindo. Por exemplo, grandes redes de supermercado. Esses caras que têm um faturamento gigantesco, mas as margens são mais apertadas. Tem uma dependência de operação constante. E esses negócios usam jornadas longas para manter o custo baixo. Também em rede de fast food, call center também, porque tem um volume grande de funcionário, uma rotatividade alta, um trabalho repetitivo. Se o cara sofreu burnout, ele meio que foda-se, troca para outro cara. São modelos que funcionam com base na intensidade, na escala, de esfolar o cidadão ali, a cidadã até o fim. Esse tipo de negócio não vai curtir. Agronegócio também. Cerca de 94% do pessoal da construção civil trabalha acima de 40 horas. 95% do pessoal do agronegócio aqui também. E nesses setores a jornada longa é parte central dessa operação, né? E aí quando a jornada reduz, o impacto vai aparecer mais. Mas isso não significa uma quebra automática, significa uma necessidade de mudança. Outro medo também é o aumento dos preços. A lógica é mais custo, o preço vai subir. E isso pode acontecer no curto prazo, tá? Mas não é o único efeito, porque tem forças contrárias também, o aumento de produtividade, a reorganização interna, aquele crescimento do consumo também, né? Quando mais pessoas estão empregadas, mais gente vai ter renda, mais gente vai consumir. E isso vai ativar a economia interna também e pode compensar parte desses custos adicionais de alguns setores. Então, esse discurso do pequeno empresário vai quebrar, ele muitas vezes vai servir como uma massa de manobra ali, né? Para proteger, na verdade, outro grupo, que são as grandes empresas que dependem de mão de obra barata e disponível o
tempo todo e que são pessoas mais fáceis de serem esfoladas e substituídas depois. Vai tacando gente no volume ali no moedor de carne e dane-se. E essas empresas vão ter dificuldade de se adaptar rápido. E sabe por quê? Porque o modelo delas foi construído justamente em cima disso. E aí a redução mexe diretamente nesse modelo. Então, gente, no fim das contas, o que está em jogo não é a jornada só. É o tipo de sociedade que a gente quer construir. Porque hoje a gente está baseado em exaustão. E isso vai gerar baixa qualidade de vida, baixa produtividade, pouco avanço estrutural na sociedade. E a gente pode ter um modelo com mais equilíbrio, com mais capacidade produtiva por hora, mais inovação também e mais capacitação de todo mundo. E assim, reduzir a jornada não vai resolver todos os problemas, obviamente, mas vai mudar a direção. E essa direção é muito importante. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Tu concorda, tu não concorda? Tu tem algum outro dado diferente do que eu trouxe aqui? Quero saber o que você pensa, diz nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, isso ajuda a levar, né, o conteúdo para mais pessoas aqui do YouTube, principalmente um conteúdo importante como esse. Também não esquece de se inscrever no canal, assim você não perde os próximos vídeos, e considere se tornar membro aqui também. Tem uma série de vídeos exclusivos que você pode ter acesso a partir de agora. É isso, meio-dia, tô amanhã de volta aí com você. Já ativa o sininho para não esquecer e te encontro amanhã. Um grande abraço.